Vamos lá, começando, né, o nosso terceiro café. Eu não estou preparada, Rafa. Eu estou chorando já. Então, eu não estou preparada também, mas na verdade eu acho que é um chamado que a gente já tem sentido, né, há tanto tempo. A gente, quando participou do podcast, você vê, o tema era mais quebras de paradigmas sobre o tarô, digamos assim, mas a gente acabou falando tanto, tanto, tanto de Jesus, tanto da religião, porque, na verdade, quando você quebra os seus paradigmas em torno de Jesus como uma pessoa, sem a ótica da sua religião, sem a ótica de nenhuma religião, isso na verdade dissolve até as suas dúvidas sobre tarô, sobre astrologia, sobre tudo, porque a raiz tá na religião, né? Não tem jeito. Eu digo que a vida fica tão simples quando a gente entende a verdadeira mensagem de Jesus e o Exato. que de fato ele fez aqui. Porque eu estava pensando, né? Estou lendo o livro do Posati, que você havia me indicado, eu acho que as aulas, e eu acabei indo lá aqui comprando o livro. E fica a dica, gente, viu? Vamos fazer merchan de, aqui, ó, Posati, merchan de grátis. Eu Yeshua, vou comprar também depois. Cristo Planetário. É o mesmo que você fez o curso na Escola. Isso. Eu estou no começo, porque eu não, assim, por vários motivos eu estou no começo, porque ele é muito profundo, É, porque eu percebo que, como você sempre diz, né, a gente está muito alinhado no que a gente pensa muito parecido e é sim. muito impactante, assim. Eu estou bem na aula que você havia me mandado, que vai falar sobre a crucificação. Então, pega bastante. E quando a gente olha para eu acho que para nós é muito forte, porque desde o primeiro Café com as Marias, quem assistiu os outros vai perceber que nós acreditamos muito numa nova terra. Nós Sim. acreditamos muito, quando a gente fala em nova terra, a gente fala de que tudo o que está acontecendo no mundo não é para que a terra morra, para que tudo se exploda e para que a gente acabe e seja arrebatado, ou seja lá o nome que você quiser dar. Como a Sim. gente entende que a terra é um presente precioso, e nós falamos isso claramente no café anterior, eu Sim. acho que esse café ele fica quase que uma continuidade, porque quando a gente fala de Jesus, a gente compreende que é exatamente sobre isso, Exato. totalmente diferente do que muitas vezes a religião É, coloca. hoje, quando a gente decidiu gravar, né, esse Café com as Marias hoje, eu estava pensando muito também no livro do Fernão Capello, né, que foi uma aula bônus, foi não, é uma aula bônus dentro das Três Marias, que ainda vai ao ar no YouTube, mas para quem era do Hotmart já assistiu. E ali foi uma quebra de paradigma muito grande para mim também, é uma historinha boba, aparentemente, uma gaivotinha que queria evoluir e blá blá blá, né? Mas que traz tantas ideias que, na verdade, se unem à missão que Jesus veio fazer aqui, né? Eu não vou dar spoiler para quem não leu o livro Fernão Capelo Gaivota, e depois também essa aula vai subir lá no YouTube das Três Marias, mas em resumo, era uma gaivota que queria ensinar outras gaivotas a ser melhores gaivotas. E ela conseguiu ensinar algumas pessoas, impactou muitas, né? Mas aos poucos foram criando uma espécie de religião em torno dela quando ela morreu, e aí ninguém mais reproduziu os ensinamentos da gaivota, mas cultuavam a gaivota. E eu acho que aí é que reside toda a questão. Eu entendo a função do porquê que a religião existe. Meu ponto não é falar que religião é má ou errada. Não é e nunca será. Mas é nossa obrigação, como seres que buscam a expansão de consciência, ultrapassar os limites da religião, né? E isso envolve construir intimidade com Jesus. Todas as vezes que eu me coloco dentro de uma religião, eu acabo sendo limitada pela visão que esta religião tem de Jesus. Então, por exemplo, eu fui criada dentro da Igreja Católica e eu entendo, eu sei que a intenção é boa, mas quando você entra dentro de qualquer igreja católica, qual é a primeira coisa que você vê? É um Cristo crucificado, né?
Então, a ideia era destacar, óbvio, o sacrifício de Jesus e tudo, sim, e eu entendo, mas acaba que o outro lado disso é você desestimular um pouco a intimidade com ele, Verdade. não é? Você sabe que é exatamente isso. A questão não é aqui falar da religião. Quando a gente fala de Jesus fora da religião, nós estamos falando para assim, dizer que Jesus não é religião. E não só para os cristãos, até porque, gente, quem é cristão religioso, você já está ali seguindo aquilo que você acredita e está tudo bem, desde que o crivo seja o amor, é o que a gente quer falar sobre Jesus. Mas também para muitos espiritualistas, por exemplo, que talvez tenham alguma repulsa em relação a Jesus, justamente porque entende que o Jesus religioso excluiria tudo e qualquer coisa que não estivesse Eles têm a dentro da repulsa, na religião. verdade, é contra a religião, não é contra Jesus. Então, não contra Jesus, mas muitas vezes se fecha para entender quem é Jesus, Sim. porque acha que Jesus está completamente ligado ao sistema religioso. Eu não diria nem que o sistema religioso, as pessoas que estão no sistema religioso. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E, assim, tudo toma outra forma, até quando você, por exemplo, não religioso, se debruça sobre os textos da Bíblia, especialmente os textos que narram a vida de Jesus, né? Os evangelhos ali, os 4 primeiros, tudo muda de cor e de sentido quando você de fato tenta viver a Cristo. Porque assim, adorá-lo para quem é cristão como eu, é parte do processo, é parte do que a gente faz, né? Então, clamar pela presença dele, pela misericórdia dele, mas ele não veio aqui, quando você olha para tudo que se sabe sobre ele, ele não veio aqui só para morrer por nós, né? Ele veio para nos ensinar a ser gente, a ser humano. E nós estamos nos desumanizando. Dentro da própria igreja, a gente vê isso, infelizmente, uma desumanização. Parece que a misericórdia de Deus, ela só serve para atender a determinadas demandas, divisões, sei lá, políticas, étnicas, de cada. Esse é o ponto que a gente chegou. E a gente chegou nesse ponto por quê? Porque a gente não faz mais o que Jesus fazia. Então a gente deixou de viver o que ele queria que a gente vivesse. E eu ouso dizer que transformação de vida é mais importante até do que o próprio mistério da salvação. Se eu não me tornar melhor do que eu sou hoje, eu não quero a vida eterna. Eu não quero uma vida eterna de uma pessoa invejosa, resmungona. Eu ia passar o resto da minha vida chorando a falta dos outros, porque as pessoas iam morrer e eu não. Então não adianta eu querer a vida eterna. Eu tenho que passar por um processo de transformação primeiro. Aí sim vai ser muito legal viver eternamente. Eu acho engraçado, né? Porque antes da questão da vida eterna vem a transformação. Inclusive, Jesus falou sobre transformação o tempo todo. Eu acho engraçado quando as pessoas ignoram isso. E vou te falar que, assim, sobre a questão de Jesus, gente, veja, já é sabido aqui, eu fui Rosa Cruz por 19 anos. E o imperador Rosa Cruz, o fundador da Rosa Cruz nos Estados Unidos, e que foi imperador por muitos anos da ordem, muito respeitado, que é o Spencer Lewis, ele escreveu o livro A Vida Mística de Jesus. E o livro é muito bom. Você viu que o Posati usou esse livro como bibliografia do Yeshua. 2 livros do cara da Rosa Cruz. Não cheguei nessa parte aqui do livro que ele usou. Ele fala nas aulas, né? Ele mostrou nas aulas. Não sei se no livro ele mostrou. Meu Deus! Eu acho que a gente grava no escurinho. Eu posso pôr uma vela. Deixa eu põe uma vela. Eu também acho. Vai ficar bonita essa luz aí. Deixa a gravação assim. Também eu não faço palavrão enquanto estava escuro. Ia ter que cortar. Deus seja louvado. Ele escreve sobre. Sabe que hoje faltou luz o dia todo em Curitiba, né? Foi e voltou. Tô vendo aí, ele né, escreveu mano? 2 livros. E o que eu quero dizer é o seguinte. E eu discordava de quase tudo que ele escrevia. E eu era Rosa Cruz. O que a gente está dizendo com isso, gente? Que existe muita literatura sobre Jesus, dentro da religião e fora. Sim. Então, assim, a gente não está aqui dizendo que a religião está certa, não é nada disso. Acho que a gente até já falou
demais em religião, a gente quer falar de Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus? O que de fato ele veio fazer aqui? E por que Exato. nós entendemos que ele tem sim todo um papel principal na transformação do lugar em que vivemos. Nós não vamos repetir tudo que a gente falou no café anterior sobre essa terra ser um presente de Deus para nós, ou da fonte criadora, do nome que você quiser dar. O fato que a nossa casa hoje é essa. Sim. De verdade. E quando eu penso que essa casa pode ser regenerada, meu coração se alegra, porque eu tenho filhos, talvez tenha netos, bisnetos, enfim. E mais do que isso, quando eu entendi que eu tenho que amar a todos, como aos outros, ao próximo como a mim mesmo, quer dizer, a todos, porque somos todos um, esse é todos mesmo, sabe? Exato. Até os que ainda viram aqui, ainda encarnarão aqui. Até para quem, enfim, se baseia, digamos, somente na Bíblia, poxa, o primeiro mandamento que vem com o início dos Gênesis ali foi para que Adão dominasse sobre os animais e sobre a terra. Não foi tipo assim, vai extraindo tudo dessa terra aí e depois a gente vê o que faz. Não foi isso que Deus disse. Deus deu a ordem para que ele cuidasse, né, comandasse os animais, a natureza. Poxa, óbvio, aquele era o lugar que Deus fez para ele. E aí a gente simplesmente lava as mãos e entrega, assim, não quer assumir responsabilidades, né? É isso que eu Falou de sinto, assim. Bíblia, você falou de Bíblia, acho relevante pelo seguinte, da questão quando a gente fala de Bíblia, muita gente fala assim, mas eu tenho repulsa a Cristo, a Jesus e ao cristão, porque quando eu leio a Bíblia, isso eu estou falando a fala das pessoas Sim, normais, sim. comuns fora dentro do cristianismo, né? Eu não posso acreditar no cristianismo porque o cristianismo mata, porque o cristianismo isso, porque Deus mandou matar, porque Eliseu mandou o urso comer as crianças. Gente, isso é importante. Eu acho que é importante. Vamos lá, importante. Quem disse que Jesus ou ser cristão tem a ver com o Antigo Testamento? Isso é importantíssimo separar. Para mim, eu acho que o maior artimanha trevosa possível foi colocar Jesus no mesmo livro em que tem algumas histórias muito tendenciosas, históricas, de um único povo. Não estou dizendo que ele não há verdades, eu acredito Sim, realmente que exato. houve profetas ali que está sendo relatado no Antigo Testamento que de fato tiveram conexão com Deus, mas não todos. Não consigo imaginar um Jesus que veio falar de amor, aprovar situações e coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Então, Para aí mim, falta maturidade, exatamente. Falta o quê? Falta a pessoa que quer se propor a ter um relacionamento com o divino através de Jesus, ela ter maturidade, ela reconhecer, mesmo os profetas que sim, a gente percebe que tinham conexão com Deus, porque, enfim, trouxeram o bem, trouxeram algo de elevado, né, alguma orientação importante ali. Hoje, com um espaço grande da história, a gente consegue perceber isso. Mesmo entre esses, eles eram humanos, sujeitos a uma cultura, a um espaço-tempo, então eles tinham as próprias crenças. No Espiritismo, a gente aprende isso. Que não adianta, sei lá, um anjo super elevado ou um mentor super elevado se conectar comigo se eu não tenho repertório para entender o que é que ele está querendo me passar, né? Ele vem e passa. Imagina. O André Luiz, num dos livros espíritas, dá um exemplo desse. Imagina uma pessoa chucra, que não tem muito conhecimento e é um espírito muito elevado, quer falar com essa pessoa, sobre as 7 leis herméticas. Ela não vai conseguir traduzir a mensagem. Ela até às vezes tem bondade e conhecimento suficiente para alcançar espíritos desses, mas ela tem que desenvolver o intelecto, né? No espiritismo eles ensinam isso. E muitas vezes ou seja, na verdade, tudo passa pelo crivo das nossas limitações. Então, muitas vezes aquelas pessoas erraram, mesmo querendo acertar. Eu não estou aqui para dizer que eles são terríveis. Não é isso. Mas se eu não tenho este crivo
eu não tenho competência nem para estudar, nem para reter. Se eu não consigo Ah, eu reter o que tô é aqui bom, para dizer que eles são terríveis, porque ela é mais boazinha do que eu tô sim. em alguns pontos sim, alguns eram Ela é completamente mais... terríveis. Alguns eram completamente. Mas eu digo, por Sim, exemplo, Elias, a gente sabe que foi um profeta muito poderoso, né? Eliseu tinha a porção dobrada de Elias, diz a Bíblia e tudo mais. São profetas que, enfim, dentro do cenário judaico, ali dentro do espaço-tempo em que ele estava, imaginem, mulheres não eram contadas naquele tempo. Você acha que se algo da ordem do tipo enalteça sua esposa viesse para um profeta desse, isso seria prontamente interpretado como uma mensagem de Deus? Não lógico seria, que porque não. ele estava limitado pela cultura dele. Entendeu? Estou dando um Exatamente. exemplo aleatório. Ele, Você ele tem razão e conseguiu. eu concordo. Eu tô assim, porque assim, eu, Ângela, isso não é as Três Marias, isso é um café entre Rafaela e Ângela, e eu, Ângela, essa não é a posição Três Marias, essa é a minha. Eu tenho um grande asco pelo Antigo Testamento com muitas e muitas ressalvas sobre muitas coisas, mas sim, tem muita coisa ali que a gente entende que pode ser palavra de Deus, e tem muita coisa que não. Vamos lá, visão da Só própria é questão palavra de espírita que a Deus do Rafa Antigo falou. Testamento aquilo que serve para apontar para Jesus. Esse Isso que exemplo eu ia das dizer. mulheres que eu dei, por exemplo, os judeus não contavam, né, as mulheres, a mulher tinha um papel, não era nem secundário, era nenhum papel, a mulher era uma barriga de aluguel onde você reproduzia a sua espécie, e ai dela se não te gerasse filhos. Não foi o único povo que foi assim, e a gente sabe que, Não, lógico né, que não. fez parte de uma grande era aí dentro da humanidade. Naquele espaço-tempo, Isso. naquele Agora, tempo, era um por que costume que eu não comum. retenho isso de bom para mim? Porque Jesus, por sua vez, tinha um ministério sustentado por mulheres e Jesus enaltecia mulheres, né? Exatamente. Há vários exemplos, a gente ainda vai fazer um outro Café com as Marias sobre o Ah, feminino, né? que vai Vários ser muito. Aqui estudos. lá vai ter uns 30 pés, hein, Rafa? Sim, vamos começar falando sobre Miriam, coisas que os próprios rabinos judaicos admitem sobre Miriam. Quem era Miriam dentro do ministério de Moisés e Arão ali, né? E o quanto ela não é lembrada, não é citada, a não ser que você queira buscar aprender sobre ela, você vai descobrir um monte de coisa legal. Do contrário, você nunca vai escutar o nome dela. De igual forma, como se você não for pesquisar as mulheres dentro do tempo de Jesus, as que Jesus Sim, acolheu e as que acolheram Jesus, porque eram, gente, você também não vai encontrar tão fácil, mas assim, não vai estar lá explícito, vamos falar do quanto as mulheres sustentaram o ministério de Jesus e quanto as mulheres acolheram o ministério de Jesus, porque isso é o feminino. Veja, Jesus acolheu as mulheres, sim, mas isso fazia parte da natureza elevadíssima dele. Nós vamos exato. chegar aí, né? Para ele não havia distinção, até porque era um Então, ser elevadíssimo de muita luz. Então ele já era elevado para aquela época. Então veja, aquela época não se contava mulheres não tinham valor. Entretanto, aquelas pessoas estavam num grau evolutivo aqui. Entretanto, Jesus estava num grau evolutivo exato. lá e precisou descer até aqui, mas a expansão que ele veio trazer, da consciência espiritual que ele veio trazer, não desceu. Mas a energia precisou, a gente vai entrar ali. Antes, só para não perder o fio da meada. Agora, as mulheres, no seu feminino, e depois vai ter esse café que a gente vai falar sobre as mulheres, elas fizeram o papel do feminino, acolheram Jesus, acolheram os seguidores de Jesus, porque elas sustentaram o ministério, as Sim. casas que Jesus e os discípulos ficaram eram de Não mulheres. se Muitas esqueçam, vezes, até o último minuto de Jesus nesta terra. Gente, ele apareceu a primeira vez ressuscitado para mulheres. Você acha que isso foi confortável para Pedro, Tiago, João, certamente Mateus? não. Claramente não. Até nisso Jesus estava tentando ensinar algo para eles, tentando provar e comprovar a visão que o próprio Jesus tinha das mulheres. Então, e isso foi só um exemplo. Quando a gente pega o exemplo, por exemplo, do profeta que mandou a ursa matar
36, 12, nem sei eu quantas pessoas mais, né? E fica uma discussão em torno disso, na religiosidade. Ai, mas é porque o profeta foi ofendido. Ai, mas é porque a ira de Deus caiu. Ai, mas é porque não sei o quê. Fica numa baita discussão. Dizem, né? Dizem ser cristãos. Ah, mas porque não foi 12, foi 7. Ah, mas porque não eram crianças, eram jovens que estavam caçoando do profeta. Não importa. Nós temos um texto no Evangelho, eu acho que de Mateus, se eu não me engano, não vou saber de cabeça, em que Jesus contém João e Tiago, ainda chama eles de filhos do trovão. Porque João e Tiago, inclusive baseados nisso que o profeta fez, né? Porque o profeta também mandou cair fogo do céu, falou: Jesus, por que você não manda cair fogo do céu em cima dessa gente aqui na Samaria? E Jesus faz o quê? Para-os. Fala: não. Meu ministério não é disso daí, não. E aí lá tem todo um desenrolar, onde Jesus mostra misericórdia, amor, paciência. Ele fala: o que nós viemos fazer aqui vai ficar para as gerações futuras, meu amigo. Nós estamos plantando sementes aqui que vão... ou seja, por isso que não dá para... Você não pode ter um olhar infantil sobre a Bíblia. Para conhecer Jesus além da religião, você precisa ser maduro, você precisa se despir da ideia de Deus falou, Deus mandou, Deus isso, e olhar para as coisas com o mínimo de coerência. Por isso que Paulo, em algum nível, estava certo quando ele disse, né? Vocês têm que sair do leitinho e ir para o alimento sólido. O alimento sólido você tem que digerir, meu amor. O leitinho ele passa, tal, alimenta, mas isso é para criança. Você quer ser um adulto no mundo espiritual e quer estudar Jesus, você precisa olhar com coerência, com um olhar ético, moral, sobre o que Jesus ensinou. Não sobre o que alguém está falando, não sobre o que o Antigo Testamento disse, pensou e falou. E vou falar que nem aquilo que os discípulos falaram pós-morte de Jesus tem que ser considerado a muitas porque ressalvas com o que Paulo ensinou. Paulo também não foi uma testemunha ocular. E com os outros, que também eram seres humanos, restritos às suas crenças, né? Por exemplo, Lucas, a ideia de que Maria Madalena era endemoniada, isso veio muito a partir de Lucas. Era Lucas que descreveu. Vai lá de novo. Gente, eu vou ficar aqui no escuro, continua. Se ele não voltar, eu pego vela. Não tem problema. Você acende uma vela se não voltar. Mas, enfim. Lucas foi quem fundamentou mais essa ideia de que Maria Madalena era uma possuída, ela era, né, a prostituta arrependida, quando historicamente já se percebe, quando você olha para o Pit Sofia, né, que é o apócrifo, aonde Pedro tinha ciúmes de Maria Madalena, porque além dela ser a mais próxima dele, tanto que ao ponto das pessoas levantarem a hipótese se eles eram um casal ou não, que para mim não faz a menor diferença, não tenho nenhum... importa para mim é o que eles ensinaram. Ela fazia as perguntas mais inteligentes, ela era uma mulher letrada, então o Pit Sofia ele derruba completamente, além de outros textos, a hipótese de que ela era uma prostituta arrependida. Ela sim, foi transformada por Jesus em algum momento, mas ela era uma mulher letrada. Como todos eles foram transformados por Jesus. Sim. Não ela apenas. O encontro com o olhar de Jesus já transformava. Claro, quem que não se transformaria, né? Sim, e engraçado porque o Rodrigo Alvarez é um cristão católico, vamos também dizer que existem cristãos religiosos que entendem, então indo mais a fundo. Ele é um cristão católico e ele escreveu um livro, Madalena Sem Filtro, se eu não me engano, em que ele usa muito do apócrifo para trazer a verdade sobre Maria Madalena, trazendo essa defesa, e ali ele ainda relata sobre essa possibilidade de Pedro ter ciúmes de Maria Madalena, né? E assim, quando a gente fala de Jesus, a primeira coisa que essas pessoas me falam assim, mas então veja, Jesus... Então, vamos esclarecer um ponto primeiro. O que eu diria para cristãos católicos e protestantes, principalmente o protestante, ele é mais de olhar, ficar preso no Antigo Testamento e tal. Gente, olha o que Jesus falou primeiro, né? Porque se você está usando o título de cristão, eu acredito que é porque queremos ser imitadores de Cristo. Exato. Então, começa a olhar para ele, né? Por quê? Porque, assim, embora eu seja a pessoa que realmente acaba pegando mais pesado em relação a essas questões religiosas, porque convivi com muito tempo, então às vezes
eu tenho que lembrar que Jesus mandou eu amar também os religiosos. Para mim, Sim. gente, eu pode de João aqui, filho de trovão, mas eu admito. É um exercício para mim, porque, de uma certa forma, me deixa muito irada quando eu vejo alguém falando que é cristão e dizendo que aquela pessoa vai para o inferno, ou ela está condenada, ou ela não tem o mesmo valor porque ela é homoafetiva, ou porque Exato. ela não está dentro do que aquela religião estipulou como conduta, que nunca saiu da boca Eu de vou além, Jesus. eu vou dizer uma coisa mais polêmica até, que aquela pessoa vai para o inferno porque ela não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi Jesus quem disse isso? Não foi. Não, Não não foi. foi. Inclusive, o cara que foi crucificado com ele não declarou que Jesus era o Senhor da vida dele naquele momento. Ele só falou pro cara que estava do lado dele assim: pô, cara, o cara tá sendo crucificado inocente. Ele só reconheceu a inocência de Jesus. Ele não disse que Jesus era Deus ou Senhor. No entanto, Jesus disse para ele: você vai estar comigo hoje no paraíso. Jesus, desculpa. Eu sei que talvez a gente vai tomar um bloco aí no YouTube. Jesus está cagando para o que sai da sua boca no intuito do que você declara. Ele está preocupado com o que você faz. Você diz que eu sou o Senhor da sua vida, mas você se preocupa em curar os enfermos, em tocar nas minhas chagas? Porque tocar nas chagas de Cristo hoje é tocar nas chagas do mundo, é olhar, né? Isso até o judeu fazia, é olhar para a viúva e para o marginalizado, para o órfão, que era isso que até a lei judaica dizia. A gente hoje quer destruir as minorias em geral, né? O que tudo bem, eu entendo que tem várias questões políticas envolvidas nisso, mas e você como pessoa, quando tem uma oportunidade de fazer o bem, seja trazendo uma palavra de incentivo, seja ajudando mesmo, quando da forma clássica, quanto de Cristo você de fato faz? Porque isso, eu conheço ateus que são mais cristãos do que muita gente. Espíritas, umbandistas, eu estou dizendo isso, ó, gente, não tem preconceito nenhum contra o espírito umbandista. Aliás, amamos. Nós estamos falando Né? porque normalmente, se de repente isso aqui cair para cristãos, né, Sim. e vão falar, ai, mas meu Deus. Sabe por quê? Porque assim, quantas você se diz cristão, mas você, mulher, vou falar para as mulheres, tá? Você julga a colega de trabalho porque você acha que o decote dela chama atenção, ou porque você acha que Presta por uma ela ser mais atenção na vida bonita do que alheia, você né? Presta uma atenção na vida alheia, é, no que a outra tá fazendo. nossa, meu Deus, né? A saia dela é curta. E não, enfim, qual diferença você está fazendo de fato no mundo? Sabe, você se diz cristão, mas você é incapaz de respeitar o garçom que te atende. Você é Né? incapaz de olhar para a pessoa que está sentada no meio-fio pedindo esmola com uma criança. Você é incapaz. Você se diz cristão, mas você acha de fato. Ih, nós vamos tomar bloco. Você Vamos. acha de fato que o que está acontecendo em Gaza é algo que Deus está aprovando, porque afinal de contas a nação do lado contrário é escolhida do Senhor? Você acha que é cristão e está vendo pessoas Exato. morrendo e passando fome e não entende que isso é algo que dói no coração de Deus, da fonte criadora de Jesus, o que foi? Porque o que Jesus faria? É só isso. O que é que Jesus faria se estivesse aqui agora? Então, e eu fico às vezes agoniada, porque as pessoas, elas procuram se valer de textos fora de contexto. Poxa vida, peguem o Sermão da Montanha, foi a pregação mais longa que Jesus deu, e eu concordo com o Posati, é a carta magna da Nova Terra. É a nossa constituição, é o mundo em que Jesus inaugurou ali, o mundo que ele quer construir aqui, né? E lá Jesus fala que benditos são os pacificadores, benditos são os mansos, benditos são os pobres, né? Aí você pode dizer para mim, mas ele também disse que benditos que têm sede de justiça. O que é justiça para você? Justiça é o que está acontecendo? Justiça é um país, seja Israel, seja a Rússia, não importa, querer tomar o local do outro à força. E aí você vai se valer do Antigo Testamento para justificar isso. Foi isso que Jesus ensinou. A minha pergunta para você é judeu ou você é cristão? Né? Você serve a quem, afinal? Tenha um mínimo de coerência
com o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou isso, desculpa. Não importa quantas vezes você vai olhar nos textos bíblicos, fazer comparações, não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou o amor acima de todas as coisas, né? Não tem como. A mesma coisa é o que a gente estava falando anteriormente. Jesus falou, né? Quando eu digo que não é porque você se declarou 3 vezes na frente de um pastor, de um padre, sei lá eu do que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que faz alguma diferença. E Não deixa eu faz, sabe por quê? aprender, Porque a né, própria Rafa? Bíblia conta uma passagem sobre isso, aquela lá que você fala, que quando você chega no céu e fala, ai, Senhor, Senhor, mas eu fiz tantas coisas, ai, eu declarei na frente do pastor que você era Eu meu não te Deus, e Jesus vai conheço. falar, não te conheço, meu camarada. Eu não O te que você fez? conheço. Quais foram as suas obras? É isso que está ali, está escrito lá. Não te Então, conheço, mas quais são as suas então, obras? O que você fez? E você sabe que essa questão de justiça, eu estava pensando sobre isso há um tempo atrás. Ah, aqueles que têm sede de justiça. Eu vou dizer como mãe. Eu tenho 2 filhas. Eu não vou dar mais para uma do que para outra. Para mim, justiça é lógico. oferecer de forma igual o meu melhor para as duas. Então, para mim, a sede de justiça que Jesus está dizendo é que se você tem pão, que o seu irmão também tenha. Se você tem teto, ai, gente, até me arrepia. Se você tem teto, que o outro também tenha, porque isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Se Uhum, você não consegue ver injustiça numa pessoa passando fome, isso é injustiça. exato. A sede de justiça e justiça, você trabalha com justiça, Rafa, você sabe. Justiça é aquilo que tem que ser igualitário à justiça. A balança da justiça não A pode pesar. justiça, a justiça verdadeira, né? A justiça divina, a justiça até arquetípica da astrologia, que a gente tem na balança de Libra, ela é imparcial. Ela é imparcial. O juiz justo, ele ouve os 2 lados com perspicácia, com inteligência, afastado, sem se envolver no drama emocional deles, para conseguir trazer um julgamento justo. Era o que a gente via, por exemplo, nas passagens de Salomão, né? Aquela clássica que 2 mulheres se apresentam diante de Salomão, uma dizendo que o filho da outra morreu. Então tinham 2 mães e um bebê morto. E as 2 falavam que o filho era delas. Elas estavam na mesma tenda e um dia elas acordaram com um bebê morto e um vivo. E aí elas começaram a brigar porque as 2 queriam o bebê vivo. Uma mãe estava mentindo. E aí, Salomão vira e fala: tudo bem, vamos resolver o problema, corta a criança no meio. A mãe que falou: não, 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 eu assumo, o filho não é meu, ali ele sabia que aquela era a mãe verdadeira. Porque a outra, Uhum. na verdade, também já não se importava se aquele outro bebê ia morrer. Ela já estava tão ferida porque ela tinha perdido o bebê dela. Enfim, isso é a justa justiça. É você alcançar as intenções por trás das ações. Então, quando os textos bíblicos, por exemplo, vêm e falam que a fé sem obras é morta, e eu sei que tem religiões que teorizam absurdo, porque a fé, porque as obras, blá, 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 porque as obras não são mais importantes, blá, blá. A questão é as tuas intenções, é o teu coração. E faz muito Quando você sentido olha você para o falar céu. que tem fé e odiar o outro. Ah, eu tenho fé, mas meu Deus me livre, E porque quando os Jesus falou para você efeminados amar os não seus herdarão o inimigos, né? Jesus falou assim: amar os que te amam de volta aí, seus familiares, não é nada, viu? Isso aí é fácil, todo mundo faz. Eu quero ver você amar o cara que te odeia. Mas as pessoas se esquecem, elas se desconectam de quem Jesus realmente é. Elas se desconectam completamente e isso não pode ficar só numa leitura de texto, gente. Isso vai ser evocado no seu dia a dia. Quando a tua vontade às vezes é dar um soco na cara de alguém, mas você se contém porque você é embaixador de Cristo na Terra, porque você procura inclusive ajudar quem você sabe que não merece, que só fez merda na vida. Você faz o que você pode, respeitando também os teus limites, claro, porque você procura servir a esse Cristo que veio nos ensinar a ser gente. Nós não somos gente a maior parte do tempo. Ele veio nos ensinar a amar. E você sabe que quando
a gente fala eu acho que a gente vai ter que ter um número 2, né? Porque a gente ainda não entrou em coisas importantes, como dizer se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, se Jesus, quem foi Jesus. Eu acho que a gente vai ter que ter o café 2, eu acho que tem coisas que são importantes ser ditas antes, né? Só não vou dizer para a gente gravar em ordem contínua por conta do horário, mas assim, Jesus veio falar de amor. E para mim o mais importante é que quando Jesus fala de amor, e ele fala que quando a gente aprende a amar, nós estamos vivendo como ele viveu, então nós estamos amando como ele amou. E aí vai entrar em assuntos polêmicos que, para mim, é interessantíssimo, porque tem muitos cristãos também esperando a volta de Jesus e não entenderam, e aí vai ter que ter um outro café, que a volta de Jesus é quando a gente vive o amor. Ele está voltando no amor. É a transformação do ódio em amor, porque ele é todo o amor. Então, gente, isso é uma pincelada até para ficar aí na cabeça de vocês ficarem xingando a gente também, se quiserem, xinguem o quanto quiserem. Tudo Mas certo. enquanto nós não aprendermos a amar, nós não estamos sendo cristãos. Então, você que está esperando o tal de arrebatamento, seja lá o que for, você não devia esperar, não. Porque se você não está amando, digamos que isso acontecesse, você não vai. Olha, Você eu acha que você vai vou pra dizer onde? algo, né? Historicamente, até através dos textos bíblicos, a gente percebe que os apóstolos também achavam que Jesus voltaria logo. Sabe o que eles fizeram? Eles correram para pregar o evangelho. Eles não ficaram trancados dentro de casa falando, Jesus foi, mas ele disse que volta logo mais, eu vou esperar. Vou ficar aqui esperando, vou garantir o meu sustento, vou garantir aqui, fazer um estoquezinho, e vou esperar. Deixa o povo se matar lá fora, se eles vão morrer, se a terra vai ser destruída. Não, não foi isso que eles fizeram. Eles saíram para pregar. Tanta foi a pressa, até historicamente, na aula do Posati, no curso do Yeshua no YouTube, ele fala sobre isso. Tanto foi a pressa que eles saíram pregando ao contrário, vamos dizer assim. Primeiro eles pregaram que Jesus ressuscitou, depois eles pregaram que o sacrifício da morte, depois eles se preocuparam em registrar a história. Por isso que os primeiros evangelhos surgem 30, 40 depois de Cristo. Ainda levou uns 10, 15 anos para eles começarem a falar, puta, não, Jesus não veio até agora, deixa eu começar então a registrar aqui. E depois, por último, veio o Evangelho de Lucas, que foi quem foi fazer a busca histórica. Como foi a infância, né? Foi Lucas quem conversou com Maria e fez os registros da infância de Jesus que estão na Bíblia. O único evangelho que tem isso. Todos os outros foram escritos tudo às pressas, mais ou menos. Mas eles se preocuparam em quem fazia parte deles. Não ficaram trancados dentro de casa. Ou como diz a Rafa, já que a gente vai levar o bloco, mesmo com a bunda colada na cadeira, esperando que as coisas aconteçam. Você sabe que, assim, gente, como eu disse, é assuntos que a gente vai ter que aprofundar. Mas, para mim, é algo que eu e a Rafa, a gente conversa há pelo menos um ano já, né, Rafa? Sobre isso é algo que para nós, até porque viemos de um espaço caos, em que as pessoas todas queriam sumir da Terra, e a gente entendia que algo estava errado ali. Então, isso para nós foi muito profundo, essa busca de conseguir compreender, não só com teorias mirabolantes, nós já falamos isso no Café com as Marias passado, que isso é uma teoria totalmente dentro do protestantismo americano, e a gente está vendo que muita coisa boa vem de lá, né? Sobre muitas aspas. Então, assim, quando a gente olha, eu achei que esse café ia ser um Cristo mais espiritualista, e no fundo eu acho que a gente está ainda trazendo Cristo para o cristão compreender e consertar. Eu imaginei outra coisa, ainda bem que eu falei, Rafa, não estou preocupada com esse café, mas de repente não era para estar. Esse é um espaço em que eu estou entendendo que, assim como um dia nós tivemos esse entendimento como cristãs, talvez você que está assistindo possa olhar e pensar. Veja bem, mesmo olhando biblicamente, do Novo Testamento até o Apocalipse, veja o que Jesus veio. Vamos fazer uma régua mesmo cronológica, tá? Jesus veio, Jesus ensinou o amor, Jesus acolheu todos aqueles que a religião rejeitava. Todos. No próprio Novo Testamento está relatado. Vou usar só esse exemplo, a gente nem vai precisar fugir da Bíblia.
Ele acolheu todos o que a religião rejeitava. Ele veio nos ensinar a fazer o mesmo. Então, se nós não estamos acolhendo, talvez devemos olhar e falar assim: Jesus, quero fazer como você fez, e eu vou fazer a partir de agora. Então, Segunda coisa, quando Jesus morreu na cruz, porque ele morreu sim, e a gente vai ter que trazer isso em um outro momento, ele veio também nos ensinar que não era sobre uma posição política, não era sobre um resgate político, não era sobre uma transformação material, mas era espiritual. Esse vai ter que ser um segundo café, porque tem muita coisa para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. sim, O Postard trouxe estudos, ele condensou estudos de outros autores de uma sim. forma incrível aqui nesse livro, Postard de novo. Gente, comprem, de verdade. Cristãos, comprem também, por favor, vocês vão Sim. amar. Ele trouxe aqui de forma incrível tudo que estudiosos, legistas, médicos e historiadores falaram sobre isso, Dário, que comprova, inclusive, a ressurreição de Jesus. A gente vai ter que ter um outro café para isso. Mas aí, depois de tudo isso, gente, Jesus disse que ele voltaria. Ele fala também, na mesma parte que ele fala que ele voltaria, ele fala que ele volta e que ele mora em nós, e que nós somos como ele, e que nós faríamos coisas maiores que ele faria. E está tudo no mesmo contexto. Então, para né? pensar nisso. E aí, só um pouquinho, senão eu vou me perder. Aí chega no Apocalipse e se fala assim: mas ali diz que o mundo vai acabar e etc. Para mim, o que importa é quando ele diz assim, que o retorno de Jesus para mim é quando se fala em novos céus e nova terra, e está escrito lá. Não fala que a terra vai ser, que acabou a terra, fala uma nova terra. Uma nova terra é uma terra em que, olhando toda essa faixa do que Jesus veio fazer, quando o professor ensinou tudo e a gente aprendeu a lição, então tudo se faz novo. Quando eu aprendo a lição que ele veio me ensinar, nós, como humanidade, entendemos o amor, tudo se faz novo, e o amor, o verbo que se fez carne, o puro amor, habita entre nós de novo. Sim. Então, olhem para isso. Mesmo acontecendo todo esse caos, a promessa é de uma nova terra, e essa terra só se faz quando a gente é aprovado na lição que ele ensinou, e nós não estamos, muitos de nós, sendo aprovados. Mas, gente, nova terra. Quando a gente passar de ano, aprender a amar, a fazer tudo o que ele disse para a gente fazer, eu tenho certeza que tudo se faz novo. Então, meditem sobre isso. Cristãos, olhem por essa outra visão e coloquem, né, para cristão que ora, que medita. Nós estamos falando para cristão católico e protestante, certamente hoje aqui está muito claro, né? Sim. E assim, tá muito claro. Busquem conhecimento. Então, quando a gente também fala, né, só para complementar, quando a gente também fala de um Jesus fora da religião, vocês não têm noção do quanto isso expande a visão de Jesus. Então, por exemplo, Ramatiz fala, ele tem alguns livros sobre Jesus, é um espírito que se manifestou através de um médium. E uma das coisas que eu guardei profundo no meu coração foi que ele conta que o espírito de Jesus, no grau em que ele estava, para poder se densificar e se tornar humano, passou por um processo de aproximadamente 1000 anos. E isso parece bobagem, né? Mas quando você entende um pouco em termos de energia, você começa a entender que aquilo foi uma energia que foi se encolhendo, não, né? Foi se, assim, agrupando, se tornando densa. E aí vem a teoria, por exemplo, do Santo Sudário como tendo uma fotografia de uma explosão nuclear, né? Seria ele, em alguns segundos, revendo novamente ali toda a glória da qual ele foi despido. É muito louco, porque a Bíblia diz que Jesus despiu-se de sua glória. Agora, Ramatiz vem e traz mais uma informação, tipo, olha, isso foi um processo que durou 1000 anos para que ele conseguisse se adensar e ocupar um corpo físico. Quando a gente pensa em termos de energia, né, quantos conselhos Jesus deu? Vigiem seus pensamentos. Quando Jesus virou e falou: a lei diz que quando você trai a sua mulher, você está pecando. Eu, porém, vos digo que quando você pensa e deseja outra na sua cabeça, você já pecou.
Jesus estava É falando sobre uma lei mental. hermética, a lei do plano mental, o mentalismo. Tudo é mental. Se você já está pecando, desejando mal na tua cabeça, você já está lascado. Vocês Você sabe, entendem? Rafa, você sabe que você falou do Ramatiz? Yogananda tem um livro escrito A Segunda Vinda de Jesus. E o Posati colocou aqui, ai, gente, tô amando. O Posati colocou um trechinho do livro aqui. E olha só, Yogananda, gente. Ele Um fala assim, ó. yogi, tá? Se você não Apesar conhece das Yogananda. torturas do corpo. Hã? Eu falei que ele é um yogi. Para quem não conhece o Yogananda, ele era Ah, do Oriente, né? um yogi, ou seja, nada a ver com o cristão Nada a ver. ocidental, né, gente? Vamos lá. Mas ele fala assim, ó, que apesar das torturas do corpo, né, e da gravidade de tudo que ele sofreu, ele transcendeu as limitações do corpo e manifestou o poder do seu espírito ilimitado, né? Então, nessa hora, a imagem de Deus dentro de si, que é o que a Rafa está falando. Então, Sim. e ele vai falando aqui. Então, é isso que ela falou sobre conhecimento. Procura, gente. Ó, nós demos já três coisas para vocês procurarem. A Segunda Vida de Cristo de Yogananda. Esse livro do Posati é uma riqueza, porque Sim. traz, assim, condensado muito do que a gente já falou aqui, né? É uma riqueza isso daqui, de verdade, é uma riqueza. E vamos fazer um parênteses, porque quem não conhece, né, o Posati, hoje ele tem a Círculo Escola, né, Rafa? A Rafa foi Isso. aluna. E fala um pouquinho dele, que daí eu já continuo. A Círculo Escola é uma escola filosófica, na verdade, que tem valores espirituais. Então, eles têm diversos cursos dentro da plataforma deles, que são cursos pagos, mas eles têm diversos cursos que são gratuitos no YouTube, gente. Tá tudo no YouTube. Este livro que a Ângela está lendo, ele é o resultado de um curso que o Posati deu em 2022, se eu não me engano, ou 21, não sei, que tem esse nome. 22. Né? Então, e aí ele fez um estudo aprofundado sobre esse Cristo planetário, sobre essa visão mais expandida de Jesus. Ele era católico, fervoroso desde a infância, ele rompeu em algum momento com a religiosidade, ele rompeu até com a fé por conta de traumas, de coisas, experiências não agradáveis que ele viveu. De católico, ele foi protestante por um curto período de tempo, porque ele tinha esse amor, né, por Jesus, ele gostava da religião de uma certa forma, até ele ver coisas que a gente até citou aqui. Exato, exatamente. E ele fala até durante o curso que ele tem 25, 30 anos de experiência com Cristo, com a religiosidade, né? É muito bonito quando ele conta a história dele. Assistam pelo menos a primeira aula desse curso, está no YouTube. E ele fala, olha, eu quando li o Evangelho Gnóstico de Maria Madalena, e ela abre o Evangelho dizendo, eu vi a Deus. E ele teve muitas experiências místicas, então até quando ele se afastou da religião e se afastou também indiretamente de Deus, ele sabia que não era isso que ele tinha que fazer, porque ele viu a Deus, ele experimentou Jesus, ele experimentou de forma pessoal, na intimidade dele. Então aí ele foi buscar complementar os estudos e uma visão não religiosa, né, de Jesus, que é isso que o livro traz. E a gente deu esses pequenos exemplos, tipo, olha o quanto conhecer a literatura de Ramatiz, por exemplo, relacionada a Jesus, complementa e engrandece ainda mais. É isso que a gente não pode se limitar. Então, se você é um espiritualista que tem preconceito com Jesus, com a figura de Jesus, estude sobre Jesus. Leia sobre ele, você vai aprender muito sobre misericórdia. Bom, apesar de não ter religião, eu sou cristã. Então, para mim, Jesus é Deus. Diferente do Posati, por exemplo, que já tem uma outra visão. Mas conheçam Jesus, não tenham preconceitos, não tragam para esse ensino o cristão médio religioso. Esqueça isso, estudem Jesus sob a ótica de diversas religiões. E se você é um cristão, não tenha medo de estudar sobre Jesus, de conhecer outras vertentes, porque Jesus é grande demais, ele não se manifestou só para a sua vertente,
existem outras visões que vão complementar a sua. Você também não precisa concordar com tudo que os outros falam. Ninguém tem que concordar com tudo. Seria um absurdo, inclusive. Vai retendo, vai construindo a tua própria visão sobre Cristo na intimidade com Ele. Sabe? Eu, por exemplo, eu estou dizendo do livro do Posati que é maravilhoso, mas eu não concordo com tudo que ele escreveu aqui. Sim. Aliás, tem muitas coisas que eu discordo. E, mas você discorda por quê? Porque eu vejo diferente, a minha experiência é diferente. Óbvio. Isso não quer dizer que o livro não seja bom, o livro é fantástico. Então, estudem, até para que a gente compreenda, porque no processo, quando a gente vai estudar... Eu não concordo nem com Hermes Trismegisto, imagina só com o Posati. Não tem um centro que eu concordo 100%. Meu marido ria porque eu estava ouvindo a aula da Rafa, porque a gente escutava a aula uma da outra. Aí ela falou assim, eu discordo de Hermes Trismegisto. Mas quem é você para discordar de Hermes Trismegisto? E ela, eu sou alguém. Exato, eu sou alguém, limitada talvez, mas sou, Estou no meu processo. Mas discordem, gente, com base. Não o que o pastor ou o padre falou. Você é um com Cristo. Exato. Você, o que para mim é de mais fantástico, eu também sou cristã, como a Rafa, mas o que para mim é de mais fantástico de tudo é quando Jesus, mesmo podendo ter descido daquela cruz, eu acho que a gente vai ter que ter um outro café até para falar das dores que ele passou, sim, e da ressurreição e do sudário. Eu acho importante, Rafa, porque a gente traz essa parte científica e mostra, porque não é só morrer, é o ressuscitar. E o mesmo morrer foi, gente, com dose de muita crueldade. Então tem um legista que ele passou a vida inteira, 50 anos, ele dedicou a vida dele inteira para falar sobre a morte de Jesus, um legista, um médico. E por que ele fez isso? Por quê? Eu vejo que é porque ele teve um patrocínio espiritual, assim, de missão e propósito com isso. Sim. Mas, assim, estudem. Porque quanto mais a gente estuda, então eu como cristã, né? Para mim só aumenta. Quanto mais eu estudo, mais aumenta a grandiosidade divina. Não diminui nunca. Eu só vejo que é muito mais amplo. Exato. Não é esse pedacinho aqui. E para mim o que é mais importante é quando Jesus, mesmo podendo descer daquela cruz, com tanta dor, como eu acho que vai ter que ter um outro café para falar, podendo sair dali, ele disse assim, está consumado. E nesse estar consumado, quer dizer, tem tanta coisa aí, a gente poderia ter mais 10 cafés nessa frase. Está consumado. Ou seja, a partir de agora, tudo e qualquer coisa que te afastaria da fonte criadora, do religar, da conexão do seu espírito com o Espírito Divino, com aquele que te criou, seja o nome que você quiser dar. Nada mais existe aqui. Está livre, você está livre. E nessa liberdade, você não precisa se prender nem ao que eu falo, nem que a Rafa fala, nem que o pastor, nem que o padre, nem que ninguém. Busque por si, estude, deixa ampliar. A alma que se amplia, a mente que se amplia, nunca mais volta ao seu estado de pequenez inicial. Então, você não tem nada a perder, só a ganhar. Exato. Não é, Rafinha? Exatamente. E assim, estude, leve isso a sério, como se a sua vida dependesse disso, porque eu vou ousar dizer que depende disso, né? Eu sou cristã, mas eu acredito na reencarnação, eu acredito na jornada da alma através de múltiplas existências como caminho de evolução. Para mim, a justiça de Deus, ela se conclui, ela deságua na ideia de que eu também Deus me ama ao ponto de me dar uma nova oportunidade para que eu corrija aquilo que eu errei com o outro, com a sociedade, com quem for. Então, essa é a minha visão, mas estudem como se sua vida dependesse disso, porque o seu processo evolutivo depende disso. Na verdade, depende. Tenham responsabilidade, não passem as suas próximas 12 vidas, os próximos 2.000 anos da sua alma, repetindo só, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e não haja como Ele, não ame como Ele, não procure se aprimorar, porque isso é a prisão que as trevas querem. Eles querem a sua distração, eles querem a sua desumanidade no sentido de que você não se importa mais, né? Qual é o oposto do amor?
é a indiferença, não é o ódio. Até no ódio Não é o existe ódio. uma Aliás, o ódio paixão, está bem próximo do amor, né? é a indiferença. E nós estamos cada vez mais indiferentes uns aos outros, né? Cada vez mais reclusos, cada vez mais ríspidos, preconceituosos, julgadores de tudo e de todos, muito racionais. A gente está se afastando da humanidade que Jesus ensinou. Então, olhem com carinho para o que Jesus ensinou de verdade e procurem viver a Cristo, porque foi Ele quem disse que nós faríamos coisas maiores do que eles, mas a gente não está conseguindo fazer nem o que Ele fez, que dirá maiores. Você sabe que o Posati coloca aqui um textinho do livro do Gibran. Eu amo muito, né, a literatura de Gibran. E ele coloca assim, né? Ele fala que quando Jesus fala, primeiro Posati, eu vou colocar aqui o que Jesus fala, né? Quando Jesus fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E por fim ele ergueu a cabeça e disse, agora está consumado, né? E fechou os olhos. Então ali relâmpagos rasgaram os céus escuros e ouviu-se um grande trovão. Tem que ter outro café porque existe relato histórico disso, tá, gente? Isso aqui tudo existe. A gente vai trazer Verdade. isso. Precisa ser trazido, eu acho, sabe, Rafa? Tem muita gente que ouve só Sim. bobagem, acho que a gente pode condensar e trazer. E aí, Gibran fala assim: sei agora que aqueles que o mataram em meu lugar provocaram meu tormento interminável. A sua crucificação não durou mais do que 1 hora, mas eu serei crucificada até o fim dos meus anos. E se você vai ver, Gibran quer dizer o seguinte: por ele, inocente, todo amor, podendo descer dali, veio me ensinar a amar. Ele ressuscitou, mas eu morro todos os dias ao pensar que enquanto eu não viver como ele, tudo aquilo foi em vão. Então, quando o Gibran coloca isso e a gente fala que a gente é cristão e que a gente vai e celebra a Páscoa, e seja lá como você celebra isso, mas se você todos os dias não age como ele disse para agir, você está sendo crucificando de novo, está dizendo que aquilo tudo foi inválido. Então, me crucificar todos os dias, como o Gibran falou, todos os dias amar como ele amou, todos os dias me entregar como ele se entregou. E o Posati ainda vai além, falando assim, que nenhum outro, ele fala como avatar, como a gente disse, né? Essa é a visão dele, para nós Jesus é Deus, Sim. supera a grandeza da sua escolha em acreditar. Ele acreditou até as últimas consequências na nossa humanidade, é o que a Rafa falou, e no poder do amor. Essas são as sementes, são a potência do mundo da regeneração. Ele acreditou que nós iríamos conseguir pegar a lição que ele trouxe e transformar em novos céus e nova terra. Ele disse que nós poderíamos fazer, e eu acredito que nós podemos fazer. Nós podemos, e eu acredito que vai acontecer, porque ele disse que está consumado, e de fato está. Só que esse processo vai levar o tempo que precisar. 2000 anos acho que já é o suficiente, né, para a gente buscar essa transição. Eu espero que não sejam 4000 anos, eu espero que não sejam 12.000 anos, para que a gente de fato consiga colocar em prática. E mais uma vez eu digo, Jesus, ele procurou nos ensinar, ele se tornou humano, encarnou num corpo, foi 100% humano, apesar de ser 100% Deus também, para nos ensinar a lidar com as coisas da vida cotidiana. A gente não pode dizer que ele não veio aqui e mostrou como fazer, ele veio e fez. Tem uma música muito bonita do Trio Iglesias, que eu até mandei já para você, Ângela, que fala sobre Pedro. E tem um trecho nessa música que mexe muito comigo, porque ele fala, é como se fosse Pedro contando como é que foi ver Jesus, né? E ele fala, vi a imagem do Deus invisível. Muitas religiões, especialmente as abraâmicas, elas não tinham uma concepção de um Deus pessoa. Deus não, né? Por que dentro do conceito muçulmano ou dos judeus, Jesus foi um profeta? Porque ele não poderia simplesmente ser Deus. E Pedro vem nessa letra dessa música, né, como se fosse Pedro, diz, vi a imagem do Deus invisível. E ele sorria para mim de um jeito especial e tudo mais. E depois ele fala, ele não veio me ensinar a pescar, porque tem aquele milagre que Jesus fala para ele, joga a rede de novo. Claro que não, Pedro sabia pescar. Ele veio me ensinar a viver. Porque ele já tinha tentado pescar uma noite inteira. Quando Jesus falou, joga mais uma vez. E ele poderia ter sido soberbo, prepotente, dito, o que você entende de pesca?
Por que você está mandando eu jogar de novo? Não vai vir peixe nenhum, eu já tentei fazer isso a noite inteira, meu camarada. Ele podia simplesmente ter dado milhões de respostas humanas num momento de estresse, num momento difícil para ele, mas ele jogou a rede de novo. E isso abriu as portas para que ele um dia fosse quem ele foi. Então, eu sempre penso nisso quando eu tenho oportunidade de ser soberba, de ser escrota com as pessoas, e nem todas as vezes eu acerto, às vezes eu sou mesmo soberba e escrota. Mas eu sempre penso que quando eu consigo não ser, Jesus me convida para andar com ele, todas as vezes que eu acerto. E sabe que o Fossati também coloca aqui no livro uma coisa que mexeu muito comigo. Ele fala assim, sabe por que eu acredito que essa mudança planetária, para os cristãos tradicionais que não sabem do que a gente está falando, é o novo céu e nova terra que está lá como promessa? Porque esse cara suportou tudo, muito mais do que um homem comum suportaria. E é isso que eu acho que tem que ter um outro café para a gente falar sobre a dor do Calvário e a energia da ressurreição, acho importante. Sim. Ele suportou tudo. Se ele suportou tudo, gente, vocês têm noção do que ele é capaz de suportar? E outra coisa, ele veio ensinar o poder do amor. Esse poder do amor que está consumado e que ele vai construir, sim, uma nova terra. E uma nova terra não é porque a gente não quer acreditar no céu, é porque Jesus desceu aqui para nos dizer que esse é o nosso lugar. Ele não mandou a gente ir lá para aprender que lá é o nosso lugar, ele veio aqui, ensinou a gente a amar e mesmo que você queira continuar acreditando que você é de Sírios, de Capela, que você é dos céus, que você é de Atlântida, que você é sei lá do quê, entenda que se você está aqui agora, o seu papel é consertar e fazer o bem para aqui, este lugar. É nesse momento que você está tendo consciência que você tem que amar aqui, então é agora que você vai amar aqui. Exato. E simples. É basicamente isso. Se você veio para cá, é aqui que você tem que dar o seu melhor. Você quer ver como é fácil? Eu tive que conectar o carregador. Você quer ver como é fácil se a gente for pensar? Eu moro em Curitiba. Aí eu resolvo me mudar lá para São Paulo. Eu acho que é mais fácil você vir para cá, Rafa. Mas então, se eu quero ficar mais perto da Rafa, eu vou para lá. Mas eu tô lá, eu não gosto. Minha terra é Curitiba. Então, se eu estiver lá em Barueri, eu vou destruir tudo que eu puder. Eu não vou jogar o lixo na rua, porque aqui a gente não joga lixo na rua, vocês sabem, né, gente, que está assistindo de todo o Brasil inteiro. É verdade esse bilhete. Não tem lixo aqui, Rafaela, na rua? É verdade. Não tem, a gente não joga, gente. Não joga, é cultural, ninguém joga. Ninguém. A gente não joga lixo na rua. Mas aqui eu não jogo, porque aqui é minha cidade. Mas se eu for para lá, eu vou jogar lixo na rua, eu vou contaminar, eu vou brigar com todo mundo, eu vou sair pichando os muros das pessoas, porque afinal de contas, não é minha casa. Ou sua anta, eu estou morando ali. Enquanto eu estou morando ali, eu vou cuidar daquele lugar como se eu estivesse aqui em Curitiba, porque é o meu lar, é o lugar onde eu estou naquele momento. Então, assim, é tão simples, eu acho tão simples, assim. E outra coisa, só o fato de eu acreditar, enquanto cristã, que a terra foi dada para aqui como presente para mim, eu destruí, eu já acho uma falta de educação, né? Já falando disso também, mas já é de um absurdo, né? Já é um absurdo por si só. Eu acho que é isso, né, Rafinha? Mas tem que ter mais 3 passos. Mas, gente, está consumado, está feito. Nosso papel como alunos do mestre é viver o amor que ele ensinou. Sim. E todo o resto certamente acontece e multiplica através da semente do amor. Exatamente. É isso. Obrigado, gente.